De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, um conteúdo aqui só de mercado de transferências, tá? Só nomes que pintaram nesta quarta-feira, especialmente, alguns já estão sendo trabalhados há alguns dias, mas preciso fazer uma atualização dessas negociações todas para vocês, tá? Bruno Rodrigues, Juan Jesus e o lateral Rogério. O que tem em relação a isso, o que já teve, qual é a real dessas três tentativas, isso a gente pode confirmar, do Inter no mercado de transferências. Se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho com as notificações, deixando o like, você dá uma moral pro trabalho, porque mostra pro YouTube que o conteúdo vale a pena, que o canal é bacana, e aí o YouTube entrega para mais gente. Se você se inscrever, vai fazer parte da comunidade aqui do canal. Se ativar o sininho, vai ficar sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo no ar, porque vai receber um aviso. Consequentemente, você vai saber antes das outras pessoas das informações do Internacional aqui dentro do canal Repórter Bruno Flores. Beleza? Vamos lá então, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Rogério. Não sei se vocês lembram dele, o Rogério é um lateral formado pelo Inter, saiu muito cedo ali, logo que ele estava saindo, né, da base e começando no profissional, e aí ele passou especialmente pelo Sassuolo da Itália e hoje está na equipe do Wolfsburg da Alemanha. Tem contrato lá no clube alemão até metade de 2027, então tem todo o ano de 2026 ainda e mais 6 meses de contrato. Esta é a situação dele. O Inter ligou para o Rogério, buscou informações sobre a situação desse jogador. Lateral esquerdo, que teve recentemente uma lesão grave de joelho, passou aí 7 meses sem jogar e está nesse momento num período de fortalecimento muscular, mas já tem uma condição para voltar a atuar em alto nível. E ele quer voltar a atuar em alto nível, ele quer ter uma regularidade, mas no Wolfsburg. Foi isso que o Inter ouviu, que o Rogério, nesse momento, ele não pensa em voltar ao Brasil. Esta é a informação que o Inter ouviu do jogador, que ele não tem interesse em voltar ao Brasil, ao menos nesta janela. Isso não inviabiliza uma tentativa do negócio no meio do ano, mas agora, nesse início de 2026, isto não vai acontecer. Até porque a metade da temporada europeia nesse momento, e lá no meio do ano, aí sim terá terminado a temporada europeia e vai começar uma nova. E aí o Inter pode ter mais chances de trazer o jogador. A ideia do Inter é contratar um lateral esquerdo, a gente já tinha falado sobre isso, e o Inter consultou a situação do Rogério junto ao Wolfsburg da Alemanha. Por enquanto, não tem chance de o negócio sair agora, tá? O Rogério ele foi consultado não só pelo Inter, mas o Cruzeiro e o Palmeiras também procuraram informações e ouviram a mesma coisa. Vamos falar também nesse vídeo aqui sobre o outro jogador que o Inter está agora mais avançado em termos de negociações, né? Mas que o Inter sondou primeiro e agora conseguiu avançar em alguns pontos. Já que a gente falou no Palmeiras, né, interessado no Rogério, é o Bruno Rodrigues, 28 anos, aquele atacante, ex-Cruzeiro, Cruzeiro do Pesolano, inclusive ele foi muito bem, e aí, quando estava saindo do Cruzeiro, gerou um interesse do Inter, mas acabou vendido ao Palmeiras. Chegou lá, não desencantou, teve 2 lesões muito graves de joelho e agora ele até tem jogado assim algumas partidas nesse início de temporada, mas ele não está agradando, tá? Especialmente por uma conduta dele extracampo na virada do ano. No período de férias ele ganhou R$7.000, segundo a informação da imprensa de São Paulo, para jogar uma final de um torneio amador na cidade dele. Eu não tenho confirmação dessa informação, mas é uma informação apurada pela imprensa paulista. E ele, ao jogar esta final, claro, produziu vários materiais, né, deu entrevistas, era na cidade dele, lá em Ceará Mirim, ele foi campeão desse torneio, mas ele teria justificado ao Palmeiras que era um torneio beneficente, que não era uma competição competitiva, né, não era um torneio competitivo, melhor dizendo. Que ele não tinha ganhado para jogar, que não era um jogo de intensidade, enfim, não era uma partida amadora. E o Palmeiras, então, né, recebeu as informações de que era, tem fotos, né, com o time do Bruno Rodrigues depois dessa final com o cheque, então, assim, não se sustentou muito bem essa versão e isso gerou um desconforto muito grande internamente. O Palmeiras está contratando o John Arias, ou está tentando contratar o John Arias, né, está muito próximo disso,
e por isso ele vai perder mais espaço ainda. Ele, Bruno Rodrigues. E a informação que eu recebi de São Paulo é que a diretoria do Palmeiras topa emprestar o jogador pagando parte do salário, justamente por essa questão do ambiente. E é por isso que o Inter tem muito boas chances hoje, pelo contexto, pelo cenário todo, de contratar este atleta. A gente já tinha falado que o Inter estava buscando um jogador de lado, um atleta, um ponta, para jogar pelo lado, e é isso que o Inter está tentando ao negociar a contratação do Bruno Rodrigues. Não tenho confirmação de estar certo, de estar fechado, mas o que sei é que o negócio está andando e tem boas chances, sim, de o Bruno Rodrigues ser reforço do Internacional. Gostaria do Bruno Rodrigues? Quer que o Inter feche mesmo essa negociação? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler a tua opinião sobre isso. Para fechar esse vídeo, o Juan Jesus. Esse aí mexe com muita gente, né? Faz várias janelas que se fala de um retorno do Juan Jesus para o Internacional. Foi o Luiz Carlos Reck quem trouxe a informação de que o Inter está se aproximando, né, de uma possibilidade de contratação do Juan Jesus. A situação é a seguinte: o Juan Jesus tem contrato com o Inter, aliás, com o Napoli da Itália, até a metade desse ano de 2026, tá? Ele está na reta final de contrato. E aí tem duas questões. Não é de hoje que o Inter tenta repatriar o Juan Jesus, hoje ele tem 34 anos, mas ele está jogando no Napoli, tá? Ele jogou o campeonato italiano no final de semana, jogou contra a Fiorentina, ele é um jogador que jogou as partidas do Napoli na Liga dos Campeões, o Napoli foi eliminado, né, e ele estava presente, por exemplo, na derrota para o Chelsea, pelo placar de 3-2 recentemente, então ele está jogando em alto nível, está jogando com regularidade. Isso é um ponto importante, por quê? Porque o que se fala em Napoli é que a direção do Napoli tem interesse na renovação de contrato dele. Tá? Esse é um primeiro ponto em relação a isso. Agora, o interesse do Inter, a tentativa do Inter. O Inter não nega o interesse, o Inter há muito tempo quer repatriar o Juan Jesus. O que eu ouvi é que o Inter garante que nesse momento não tem nada para agora, mas o Inter não descarta fazer algum tipo de movimento para metade do ano. Não sei se é assinar um pré-contrato, não sei se é tentar fazer com que ele não renove lá e fique livre, ou esperar para ver se ele vai renovar, e se ele não renovar, aí sim tentar avançar, tá? O que eu sei é que isso é uma negociação dos dirigentes mais altos em termos do escalão do Inter, né? O presidente Alessandro Barcelos conversa com o Juan Jesus, o Fabinho, por exemplo, que é o executivo, que seria mais aí no papel de tentar encaminhar a negociação, né? Saber que tem uma brecha e tentar encaminhar. Pelo que eu sei, tá? Ele não está envolvido nas conversas, ele não falou com o Juan Jesus, o Juan não foi procurado por ele, mas ele conversa, Juan Jesus, com o presidente Alessandro Barcelos. E há bastante tempo, porque ele é, afinal, um zagueiro formado no Inter. E que há muito tempo o Inter, repito, quer tentar trazer de volta. O presidente Alessandro Barcelos já teve encontros recentes, né? Já deu camisa do Inter para o Juan, já foram feitas ações assim nas redes sociais, com fotos e tudo mais. Mas hoje, o Inter garante que não está trazendo o jogador de forma imediata. O Inter, e eu ouvi isso de duas fontes, não está conversando com o jogador para que ele venha agora. O que o Inter está fazendo é cercar. Olha, vamos ver, quem sabe no meio do ano. Né? Não tem uma informação de pré-contrato, mas isso não pode ser descartado. O Inter já fez isso em outros momentos, mas eu não tenho uma informação sobre um pré-contrato neste exato momento. Tá? Mas o que dá para atualizar é isso. Sei que ainda é muito inicial, né, trazer esse tipo de informação, mas fazer o quê, né? É o que a gente ouve em relação a essa negociação. Eu queria trazer mais detalhes para vocês em relação a isso, mas o que tem é isso, tá? O que é a atualização de detalhes do momento é isso aqui que eu estou trazendo para vocês. O Inter conversa com ele, o Inter tem interesse, não nega esse interesse, mas o Inter diz que não está conversando com o jogador para ele vir agora. Não descartem o meio do ano. Não descartem uma tentativa do Inter para trazer o jogador no meio do ano. Não sei se para o pré-contrato, não sei se esperando se ele vai renovar ou não, e aí esperando ele ficar livre para aí fechar, para ver se ele vai ter proposta de outro clube. Enfim, esta é a situação de momento do Juan Jesus, pelo que eu pude apurar aqui em Porto Alegre. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e você sabe, né? A qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!